Navegar pelos oceanos é, por si só, uma aventura emocionante. Além das vistas impressionantes e da força da natureza, as pessoas têm desbravado as vastas águas em busca de descobertas desde tempos imemoriais. Mas, por vezes, coisas incríveis acabam encontrando essas pessoas. Hoje vamos mostrar uma seleção de vídeos com aqueles que foram testemunhas de coisas surpreendentes descobertas no oceano. Acomode-se e vamos juntos explorar. Número 1. Encontrar algo flutuando sozinho no oceano já é uma visão curiosa. Começamos com histórias divertidas e dramáticas, mas com finais felizes. Um grupo de pescadores saiu ao mar na costa de Sumatra e em águas abertas encontrou um enorme pedaço de vegetação flutuante, algo como um mini oásis no meio do oceano. A princípio, pensaram que era apenas lixo, mas logo perceberam que se tratava de uma composição completa de plantas, palmeiras, cipós e vegetação tropical, formando uma pequena ilha. Era um pedaço de terra de aproximadamente 4 metros quadrados, viajando sozinho como um jardim flutuante. Embora não houvesse espaço suficiente para uma pessoa ficar de pé, os moradores locais o apelidaram de a Pequena Ilha. Não se sabe exatamente como essa estrutura se formou, mas ela certamente era algo bonito e curioso de se ver. Número 2. Esta é uma história que toca o coração, especialmente para quem ama cães. Se você imaginasse a última coisa que esperaria encontrar em alto mar, provavelmente seria um cachorro perdido. No entanto, no ano de 2021, durante um passeio de barco na costa da Flórida, algumas pessoas encontraram um cachorro nadando entre as ondas, muito longe da terra. O dono do barco e seus convidados não acreditaram no que viam. Um Jack Russell Terrier nadava desesperadamente sozinho em meio ao oceano. O cachorro parecia ter nadado por uma longa distância, já que não havia outros barcos por perto. Sem pensar duas vezes, um dos tripulantes se jogou na água para resgatá-lo. Quando o cachorro foi colocado no barco, descobriram que ele usava uma coleira com uma etiqueta. Seu nome era Suco. Imagine o imenso alívio que ele deve ter sentido ao estar em uma superfície firme e em mãos cuidadosas. Felizmente, a etiqueta ajudou a localizar seus donos, que estavam extremamente preocupados. Descobriu-se que Suco havia caído de um barco e lutava para se manter à tona. A família chorou de alegria ao reencontrar seu querido cão. Número 3. Mais uma inesperada aparição aconteceu perto de uma plataforma de petróleo. Como você acha que um cachorro foi parar no meio do oceano? Esse incidente ocorreu em abril do ano 2019, nas costas da Tailândia. Uma cadela marrom foi encontrada em uma plataforma de petróleo, a cerca de 217 quilômetros da costa. Não se sabe como ela chegou lá, mas ela provavelmente nadou por muito tempo e ficou parcialmente submersa até chegar à plataforma, onde permaneceu completamente sozinha. Apenas olhe nos olhos dela quando as pessoas vieram ajudá-la. Posteriormente, os trabalhadores a levaram de volta às terras em um barco petroleiro, onde um veterinário fez um check-up. Não foi realmente necessário, pois um dos socorristas a adotou. E desde então ela nunca mais teve aventuras solitárias no mar. Número 4. O oceano definitivamente não é o nosso habitat natural. E em qualquer momento podemos nos ver à beira da sobrevivência. Se você se encontrar sem meios de flutuação, é provável que não sobreviva. Ouça a história deste homem, pode ser útil. Will Franson saiu para pescar sozinho na costa da Nova Zelândia. Quando fisgou um peixe grande na luta para mantê-lo, caiu do barco. Para esclarecer, não era um barco a remo, mas uma lancha motorizada que não voltaria sozinha para buscar seu dono. A situação ficou crítica. Ele estava nadando a 55 quilômetros da costa e o barco já estava fora de alcance, além de a noite se aproximar. Durante quase 24 horas, Franson ficou à mercê das correntes, tentando nadar em direção a ilhas distantes, mas a correnteza o empurrava para longe. Mesmo 2 horas no oceano seriam exaustivas para qualquer um, e 24 horas poderiam ter sido as últimas de sua vida, se ele não tivesse avistado outros pescadores a cerca de 200 metros de distância. Exausto, ele não conseguia emitir nenhum som, e o tempo corria contra ele. As pessoas estavam se afastando e suas chances de ser resgatado diminuíam. Você acredita que ele conseguiu chamar a atenção? Incrivelmente, ele teve a ideia de usar seu relógio de pulso para refletir a luz do sol e criar flashes que foram notados pelo barco. Ao ver os reflexos, o capitão olhou pelos binóculos e avistou uma pessoa desesperada pedindo socorro.
Ele foi rapidamente resgatado, recebeu água fresca e essa história de sobrevivência no oceano aberto foi considerada um verdadeiro milagre. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse seu relógio? Número 5. Agora, vamos falar de mistérios e lendas assustadoras com base em eventos reais. O tema do dia é o Triângulo das Bermudas. Esta zona infortunada do oceano há muito tempo é considerada um local de fenômenos paranormais e até de atividade extraterrestre. Há alguns anos, marinheiros fizeram uma descoberta aterradora. Afirmavam que no meio do triângulo algo estava errado com a gravidade e os barcos quase se viravam sozinhos. Existem várias teorias sobre o que acontece na área em torno das Ilhas Bermudas. Alguns acreditam que seres extraterrestres colocam armadilhas nessa parte do oceano para capturar aviões e barcos. Outros afirmam que esta região é lar de ondas errantes, redemoinhos quentes e vórtices que engolem embarcações. Embora nenhuma dessas alegações possa ser confirmada, a reputação do Triângulo das Bermudas continua sendo misteriosa e sinistra. Se você já ouviu outras histórias ou lendas sobre o Triângulo, compartilhe nos comentários. Talvez possamos juntar as peças e formar uma hipótese convincente. Número 6. O navio fantasma Joyita foi construído na década de 1930 para pesca e transporte de carga. Equipado com um poderoso motor, era capaz de percorrer longas distâncias com facilidade. Em 25 de outubro de 1955, ele partiu de Apia, a capital de Samoa, rumo às Ilhas Tokelau, transportando 25 pessoas, incluindo 15 tripulantes e 9 passageiros. Para que você tenha uma ideia, essas ilhas estão localizadas no sul do Oceano Pacífico, perto da Nova Zelândia, praticamente isoladas do resto do mundo. Seus vizinhos mais próximos são as Ilhas Cook e a Polinésia Francesa, além de várias outras ilhas pequenas. Era esperado que a viagem durasse 48 horas, e o capitão não antecipava nenhum problema. Contudo, o barco nunca chegou ao seu destino. No terceiro dia, uma grande operação de busca foi iniciada e somente algumas semanas depois, em 10 de novembro, o Joyita foi encontrado à deriva, 600 milhas fora de sua rota. O navio mercante Tuvalu o descobriu a 1000 milhas das Ilhas Fiji, e o que os marinheiros viram os deixou arrepiados. O casco do Joyita estava em péssimas condições, inclinado para a direita e parcialmente inundado, mas a bordo reinava um silêncio assustador. Todos os 25 ocupantes haviam desaparecido sem deixar rastro. No entanto, havia outras peculiaridades. Os botes salva-vidas e o transmissor de rádio tinham sumido, mas o rádio ainda estava sintonizado na frequência internacional de emergência, com o interruptor ligado. O cronômetro de sinais estava parado às 10 horas e 25 minutos, e ao lado dele havia um kit de primeiros socorros com curativos. Além disso, várias toneladas de carga e a documentação também estavam desaparecidas. Diversas teorias surgiram sobre o que pode ter acontecido. Sabe-se que não foi uma tempestade, nem uma falha mecânica. A teoria mais aceita é a de que eles podem ter tido um encontro com militares ou espiões japoneses, que continuaram agindo mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Talvez o barco tenha sido sequestrado, e as pessoas a bordo simplesmente desapareceram. Outra hipótese sugere um ataque de piratas ou até um motim a bordo, possivelmente causado pela morte ou suicídio do capitão. A investigação nunca foi encerrada, e após todos esses anos, o desaparecimento do Joyita permanece como um dos grandes mistérios não resolvidos do oceano. É triste pensar nos passageiros, cujos descendentes ainda não sabem o que realmente aconteceu com seus entes queridos. Número 7. Você também gosta de histórias sobre navios fantasmas que vagueiam pelos oceanos, apenas para reaparecer misteriosamente e assustar marinheiros modernos? Pessoalmente, elas me dão arrepios. Algumas histórias famosas, como a do holandês voador, me fazem acreditar que dezenas de testemunhas ao longo dos anos, em várias partes do mundo, não podem estar mentindo. E aqui está uma das lendas mais assustadoras, conhecida desde o século XVII, sobre um navio fantasma que aparece a cada 50 anos. O Lady Lovibond, uma escuna de 3 mastros, partiu do porto em 13 de fevereiro de 1748, saindo da Inglaterra com destino a Portugal. O capitão Simon Reed levou a bordo sua jovem esposa, Annette, em sua lua de mel. E aqui é onde as coisas começam a dar errado.
duas superstições cercavam essa fatídica viagem. A primeira é que 13 de fevereiro daquele ano caiu em uma sexta-feira, o que já era considerado um mau presságio. A segunda superstição envolvia a presença de uma mulher a bordo, algo que os marinheiros acreditavam ser um sinal de azar para o navio. Hoje em dia, isso soa ridículo. Afinal, navios transportam milhares de mulheres sem problemas e ninguém cancela itinerários por causa de uma data. Mas estamos falando de uma época em que as velas moviam os navios e as crenças eram muito diferentes. Nesse caso, nem todos na tripulação desejavam felicidade ao casal. Segundo a lenda, o primeiro oficial John Rivers estava apaixonado por Annette e, incapaz de suportar a felicidade alheia, decidiu destruir tudo e todos a bordo. Durante a noite, ele assassinou o contramestre e tomou o leme. Esperou até o navio passar perto dos bancos de areia de Goodwin Sands e, com toda a velocidade, jogou o Lady Lovibond contra as rochas. Todos a bordo morreram e o navio afundou. Mais tarde, descobriu-se que Rivers havia jurado vingança contra o capitão, algo que foi relatado por sua própria mãe durante o julgamento. Exatamente 50 anos depois, em 13 de fevereiro de 1798, o navio pareceu ressurgir dos mortos. A tripulação de um navio costeiro chamado Eldridge avistou uma escuna de 3 mastros com as velas ao vento, vindo em alta velocidade em sua direção. O capitão do Eldridge afirmou que era possível ouvir sons de festa vindos do Lady Lovibond, e ele estava certo de que era um navio fantasma. 50 anos depois, em 1848, pescadores afirmaram ver o mesmo navio surgir do nada e encalhar nos bancos de areia. Eles correram para ajudar, mas não encontraram nada. O mesmo evento se repetiu em 1898, e a última vez que o Lady Lovibond foi visto foi em 1948. Um dos testemunhos daquela época descreveu o navio cercado por um brilho verde e enevoado. Quando se aproximou de 1998, uma multidão se reuniu em Goodwin Sands para esperar o espetáculo fantasmagórico. Mas nada aconteceu. Agora, a próxima aparição provável será no ano 2048. Marque no seu calendário, falta menos da metade do tempo para essa nova aparição. Número 8. Não são apenas navios afundados que se tornam fantasmas. Há também criaturas que habitam as profundezas dos oceanos. E muitas delas ainda não conhecemos. Já se perguntou que criaturas vivem nas partes mais profundas dos oceanos, aquelas que nunca vimos? Recentemente, pesquisadores fizeram um incrível descobrimento. O peixe mais profundo já registrado. Encontrado na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, a mais de 8.000 metros abaixo da superfície, esse animal fascinou os cientistas. A Fossa das Marianas está localizada no Mar das Filipinas, a sudeste da ilha de Guam. A descoberta foi apelidada de peixe fantasma por sua aparência semi-transparente. O peixe foi encontrado por um grupo de pesquisadores que realizavam uma expedição submarina para estudar a biologia e a geologia do ponto mais profundo do mundo. As adaptações fisiológicas desse peixe são impressionantes, permitindo-lhe sobreviver em condições extremas, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que na superfície e a temperatura da água é quase zero. Seu corpo, incrivelmente frágil, lembra papel molhado, o que o ajuda a resistir à enorme pressão. Qualquer outro peixe comum seria esmagado nessas profundezas. Essas criaturas minúsculas são apenas uma das muitas formas de vida que descobrimos acidentalmente no oceano. Quem sabe o que mais ainda está por ser revelado? À medida que a tecnologia avança, mais habitantes das profundezas serão estudados e catalogados. Imagine um peixe que parece uma nave espacial extraterrestre, vivendo na escuridão abissal das profundezas. Esse tipo de criatura não deveria existir, mas, surpreendentemente, há muito mais esperando para ser descoberto. Número 9. Além dos peixes abissais, também há criaturas que vivem em partes mais rasas, mas igualmente misteriosas. Um exemplo é o assustador peixe-diabo do Pacífico, que apareceu na costa de Oregon, ao sul da cidade de Cannon Beach. Esse peixe parece uma criatura alienígena, com olhos pequenos e malvados, pele escura e dentes afiados. Seu nome popular em inglês, football fish, vem da sua semelhança com uma bola de futebol americano. Apesar de sua aparência aterrorizante,
O que é ainda mais interessante sobre essa espécie é a diferença entre machos e fêmeas. As fêmeas são muito maiores e caçam no escuro, enquanto os machos são minúsculos e levam uma vida bem diferente. Eles se grudam ao corpo das fêmeas e praticamente se tornam parte delas, recebendo os nutrientes diretamente. Ou seja, até suas funções básicas de sobrevivência e reprodução são passadas para as fêmeas. Número 10. No lado oposto da escala de criaturas estranhas, temos uma descoberta recente na costa oeste da Austrália. Pescadores encontraram um atum gigante com uma protuberância na cabeça, semelhante a um chifre. O atum de nadadeira amarela é bem conhecido por sua força e velocidade, podendo atingir até 80 km por hora. Entretanto, esse exemplar era único por causa do estranho chifre. Após uma inspeção mais detalhada, descobriram que a protuberância era, na verdade, um tumor benigno ou o resultado de uma lesão que cicatrizou de forma incomum. Número 11. Falando em criaturas bizarras, pescadores da Indonésia encontraram um verdadeiro monstro. Ao limpar a captura, eles descobriram 3 filhotes de tubarão dentro de uma fêmea. 2 eram normais, mas o terceiro tinha uma face humana. Seus olhos grandes e redondos estavam muito próximos, o que é anormal para tubarões. Biólogos explicaram que esse fenômeno é causado por uma condição rara chamada ciclopia, em que as órbitas oculares do embrião não se dividem adequadamente. No entanto, isso foi apenas um defeito de nascimento, e não uma maldição, como alguns podem ter pensado. Número 12. Agora sobre um verdadeiro cíclope. Em outro caso registrado na Indonésia, um filhote de tubarão albino com apenas um olho foi retirado do ventre de uma fêmea grávida. A ciclopia é uma anomalia congênita rara, em que o embrião desenvolve apenas um olho central, e nesse caso específico, o tubarão também era albino. Infelizmente, o filhote não sobreviveu por muito tempo, mas os cientistas o mantiveram como um espécime raro para estudos futuros. Número 13. Em uma mudança de cenário, vamos para o Atlântico. Em 2023, um grupo internacional de cientistas fez uma descoberta inesperada no Mar do Caribe. Eles estavam monitorando tubarões-tigre para entender seus padrões de migração, quando se depararam com um tubarão da Groenlândia, uma espécie extremamente rara que pode viver até 500 anos, sendo o vertebrado mais longevo conhecido. O mais curioso é que, em vez de ser encontrado nas águas frias da Groenlândia, esse tubarão foi visto nas águas quentes do Caribe, o que deixou os pesquisadores perplexos. Número 14. Outro animal extremamente antigo é o caranguejo ferradura do Atlântico. Embora seu nome indique que é um caranguejo, ele está mais relacionado às aranhas e escorpiões. Esses animais podem ser encontrados no Golfo do México e ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Eles são considerados fósseis vivos, existindo há mais de 445 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Número 15. Histórias de criaturas míticas também fazem parte dos mistérios dos oceanos. Em 2022, no Japão, pesquisadores encontraram uma suposta sirena, guardada em um templo na província de Okayama. Acreditava-se que essa criatura, de 30 centímetros de comprimento, fosse uma ningyo, um ser mítico do folclore japonês que trazia sorte e longevidade. No entanto, após análises científicas, descobriu-se que ela era uma falsificação, composta por diferentes materiais, como papel de seda e dentes de animais reais. Esse souvenir foi criado durante o período Edo, entre 1603 e 1868, para ser vendido a ricos colecionadores. Número 16. Em outra descoberta intrigante, pescadores em uma pequena vila costeira do México encontraram o que parecia ser uma criatura saída de um pesadelo. Embora estivesse em estado avançado de decomposição, suas presas gigantes e aparência assustadora deixaram todos perplexos. Alguns sugeriram que poderia ser uma foca, mas a verdade sobre essa criatura ainda permanece um mistério. Número 17. Em abril de 1977, um barco pesqueiro japonês chamado Zuiyomaru encontrou um cadáver estranho nas águas a leste de Christchurch, na Nova Zelândia. A criatura media cerca de 10 metros de comprimento e pesava aproximadamente 1.000 quilos. Acreditava-se que fosse um dinossauro devido ao seu longo pescoço e cauda. No entanto, o cheiro era tão insuportável que o capitão decidiu jogá-la de volta ao mar.
Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era aquela criatura. Número 18. Mas não são apenas criaturas estranhas que flutuam nos oceanos. Em 2023, marinheiros franceses encontraram um container à deriva no meio do oceano. Eles tiveram 3 opções em mente. O conteúdo poderia ser algo valioso, algo ilegal ou simplesmente lixo. Após resgatar o container, descobriram que estava cheio de iPhones novos, todos em perfeitas condições, apesar das duras condições do mar. Mesmo que fosse um achado incrível, as leis marítimas estipulam que todo achado no oceano deve ser reportado às autoridades, que buscam localizar o dono legal da carga. E assim encerramos o episódio de hoje. Os oceanos são realmente lugares cheios de mistérios e surpresas. Se você já teve uma experiência interessante enquanto navegava ou encontrou algo estranho na praia, compartilhe nos comentários abaixo. E não se esqueça de assistir aos nossos episódios anteriores, que já estão aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir e inscreva-se no canal.